Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma palestra virtual da União Espírita Maria de Nazaré. Meu nome é Priscila Monteiro, sou trabalhadora do Centro Espírita Caminhando para Jesus e é com muita alegria e satisfação que eu aceitei o convite de estar com vocês aqui hoje para falarmos um pouco mais sobre essa doutrina tão consoladora que é o Espiritismo. O tema hoje da nossa palestra vai ser, na verdade, um tópico da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. E eu achei muito bacana essa ideia, do Maria de Nazaré, de buscar as informações, de buscar estudar o Evangelho desde a sua introdução. Uma parte que muitas vezes a gente acaba esquecendo, ou deixando para lá, quando a gente vai fazer os nossos estudos das obras da codificação. Mas Kardec, sempre muito primoroso, nunca coloca nada sem uma razão de ser nos seus livros. Então, a introdução da codificação, ela realmente aí traz informações valiosíssimas para a gente entender um pouco mais sobre o Espiritismo. E o tópico que a gente vai se debruçar hoje na nossa palestra é o tópico 4, que trata do resumo da doutrina de Sócrates e de Platão. E especificamente dentro desse tópico, os itens 13, 14 e 15. Mas antes da gente entrar no assunto da palestra, eu gostaria de solicitar para que vocês fizessem comigo nesse momento uma prece inicial, para que nós possamos vibrar positivamente e aí desenvolver ao longo da noite de hoje o nosso estudo, a nossa troca de ideias. Então vamos nos concentrar, respirar fundo. Senhor Jesus, espiritualidade amiga que se encontra à frente deste trabalho. Pedimos a orientação, o amparo, o apoio para mais uma palestra da noite de hoje. Que aqueles irmãos que buscam o amparo físico e espiritual possam recebê-lo através das vibrações que estão sendo direcionadas nesse momento. Que nossas mentes possam se abrir para recebermos o conhecimento, o entendimento tão necessário para seguirmos rumo ao progresso. Com essas palavras, damos por iniciado mais uma palestra esta noite. Assim seja. Então vamos entrar efetivamente no nosso tema, que é a doutrina de Sócrates e Platão. Já foi trazido em palestras anteriores e vocês devem conseguir acessar aí na plataforma do YouTube os outros tópicos que fazem parte dessa introdução. A ideia de Kardec aqui, com certeza da espiritualidade que lhe inspirou nesse trabalho, como em toda a codificação, foi fazer um resgate histórico de pessoas e de pensamentos que influenciaram, que na verdade prepararam o caminho para o advento do cristianismo e posteriormente do próprio espiritismo. Então Sócrates e Platão, como filósofos da antiguidade grega, que buscavam entender os grandes problemas da humanidade, eles se debruçaram por questões como a própria imortalidade da alma. E é através dos seus entendimentos sobre essa imortalidade da alma que muito começará a ser pensado, e a ser dito sobre esse assunto, que posteriormente virá a ser resgatado em outras civilizações, em outras doutrinas,
e principalmente na própria fala do Mestre Jesus e mais para frente no Espiritismo. Então, Sócrates e Platão, né? Platão na realidade era um discípulo de Sócrates. Sócrates, inclusive, não deixou nada por escrito e coube a Platão compilar, né, esses ensinamentos de Sócrates e desenvolvê-los. Coube a eles trazer um pouco mais sobre essa visão espiritual, digamos assim, já naquele momento, já naquela época. E com isso a gente consegue perceber, inclusive, que esse tema, como o da imortalidade da alma, por exemplo, ele é de fato uma lei universal. Ele não é prerrogativa do Espiritismo. Ele não foi algo que o Espiritismo criou. Mas é uma ideia que já vem há muitos séculos, quiçá milênios, dentro da história da humanidade, sendo desenvolvida por diversas mentes, por diversas crenças. Se formos, inclusive, pensar, né, nas próprias correntes de pensamento e religiões orientais, já sempre esteve presente a questão da imortalidade da alma, como para os budistas, para os hinduístas, a própria questão da reencarnação. Quando a gente pensa nos egípcios, né, que também já tinham essa preocupação com o que acontecia depois da morte, então a gente consegue perceber que é uma questão muito maior e que vai além, né, das fronteiras da própria doutrina espírita. Tem um livro muito bom de Leon Denis, que foi contemporâneo de Kardec, chamado Depois da Morte, e que fala sobre esse assunto. Ele inclusive inicia o livro, né, falando sobre uma doutrina secreta, né, que seria essa questão da imortalidade da alma, em que ele diz que a doutrina secreta, ela é essa doutrina que perpassa, né, por todos os anos, séculos, tempos, civilizações e permanece eterno, e permanece vigente, permanece universal. E é isso que a gente vê nessa questão da imortalidade da alma, né? E a cada nova crença, novos povos que se debruçavam sobre o assunto, havia o resgate desse entendimento. Então, no caso de Sócrates e Platão, eles vão trazer já esses lampejos, né, esses ensinamentos, como uma forma de preparar para que a própria vinda do Cristo, né, trazendo também novamente isso, não fosse tão estranhada, né, pelas pessoas que viveram aquela época. Que certamente essas pessoas que iriam viver ali, que viveram na época do Cristo, já tinham encarnado em momentos anteriores em outros povos e civilizações, inclusive as egípcias, e já tendo tido contato com os ensinamentos de Sócrates e Platão, por exemplo, seria mais simples de depois tomarem como verdade as palavras do Cristo. Claro que o pensamento de Sócrates e Platão também não era unanimidade em sua época. E o próprio Sócrates foi condenado à morte, né? Teve que beber cicuta, um veneno, justamente por ser tido como uma pessoa que estava buscando aí desviar os jovens, né? Perturbar as pessoas com suas ideias e pensamentos que já estavam muito à frente daquela época, né? E o próprio Jesus, posteriormente, que também acabou sendo crucificado porque não foi entendido por muitos. Então, essa questão, né, da recepção dessas ideias sempre esbarrando em pessoas que ainda não estavam abertas o suficiente para entendê-las. Mesmo assim, não podemos negar a força do pensamento que Sócrates trouxe, né, e que Platão depois deu continuidade, com muitos ensinamentos que encontram-se até hoje sendo estudados, sendo desenvolvidos. E aí é encontrado, né, por Kardec e colocado nessa introdução 21 pontos da doutrina de Sócrates e Platão que tem contato com a doutrina espírita, né? Pontos que eles já traziam lá na Antiguidade Clássica e que o Espiritismo também irá trazer dentro dos seus ensinamentos. Então, é muito interessante esse trabalho que é feito na introdução, né? Porque aí você consegue ver de fato que o Espiritismo faz é um resgate. Ele não inventa, né? Ele não cria nada do novo.
né? Até porque a proposta não é essa, a proposta realmente é trazer um ensinamento dos espíritos, e os espíritos sempre existiram, né? Durante séculos e milênios, e seria resgatar esse entendimento e essa visão do mundo espiritual que é eterno para os dias atuais. E quando Kardec mostra e traz esses pontos de contato com a doutrina de Sócrates e Platão, a gente vê que de fato há esse resgate. E aí a gente vai nos ater a 3 pontos de contato. O primeiro está lá no Evangelho e é o item 13. Eu não vou ler todo o item, mas se vocês tiverem interesse, vale a pena abrir o Evangelho e ler. Mas eu vou ler a parte principal para que a gente possa já desenvolver aqui. Então, no item 13, ele coloca lá, que já constava, né, nos ensinamentos, nas doutrinas de Sócrates e Platão, o entendimento de que era pelos frutos que se reconhecia uma árvore. E aí, isso é muito interessante, porque se a gente for para as palavras do Mestre Jesus, a gente vai encontrar, né, aquela frase que diz: a cada um conforme suas obras. E isso tem tudo a ver, né, com o ensinamento cristão. Então, a própria parábola da figueira também vai trazer esse pensamento, né, quando Jesus ele vai representar a figueira como essas pessoas que possuem meios de serem úteis e não são, ou ainda todas as utopias, né, todas as doutrinas e sistemas que são vazios e não têm base sólida. Então, Jesus tem essa preocupação, né, de nos trazer isso, que nós temos que ter esse senso de utilidade, e essa utilidade tem que ser voltada para o desenvolvimento das pessoas, né, para o progresso nosso e de quem nos cerca. E aí por isso que ele traz a condenação da figueira, né, porque é uma figueira que não dá frutos, e por não dar frutos, ela não tem a sua utilidade. No outro ponto também, a gente pode pensar na questão da própria falta de fé, né? Quando a gente não tem uma fé que comove, que frutifica, né? Uma fé que move montanhas, mas também move pessoas em torno de um propósito. Então, por isso, a figueira, né, vem como essa representação de algo condenável e estéril, né, da onde não se consegue tirar nada de bom. E aí a gente também pode pensar ainda na parábola dos talentos, né, aonde cada um de nós trazemos os nossos talentos a cada encarnação, e esses talentos vão ser aí os conhecimentos que a gente adquiriu em tantas vidas anteriores, né? E esses conhecimentos vêm, retornam com a gente, mas de forma adormecida, e cabe a nós aí ao longo da nossa vida presente redescobri-los, né? E desenvolvê-los em prol de nós e em prol daqueles que estão ao nosso redor. Então, também quando a gente vai para o Espiritismo, a gente pensa nessa questão do fruto como algo importante, quando a gente entende naquela passagem que também é reescrita, digamos assim, pelo Espiritismo no Evangelho, que é fora da caridade não há salvação, né? Ao invés do que a gente tem na Bíblia, que costuma dizer que fora da religião não há salvação. Então, nessa releitura, né, proposta pelo Espiritismo, do fora da caridade não há salvação, a gente vê efetivamente o valor que tem as nossas obras, as nossas ações, né? Não basta que sejamos pessoas com virtudes. Se não usamos essa virtude em prol do outro, aquela virtude vai ser estéril, né? Vai ser como a figueira. E não é o que nós professamos enquanto crença que irá nos salvar. Não é o fato de sermos espíritas, por exemplo, que irá nos salvar. Mas é o que nós fazemos efetivamente no nosso dia a dia, desde as pequenas até as maiores coisas,
os ensinamentos propostos pelo Espiritismo e por Jesus. Então, é o que nós desenvolvemos a partir desse novo conhecimento que nós ganhamos, né? Estudando a doutrina, estudando as palavras do Mestre. E aí a gente percebe, né, que muitas vezes há pessoas que se dizem cristãs, né, que se dizem frequentadoras dessa ou daquela religião, que seguem todos os protocolos, mas que no seu dia a dia, né, inclusive dentro do seu próprio lar, não conseguem vivenciar ainda de forma plena o Evangelho do Mestre Jesus. E aí a gente traz a questão dos fariseus, né, que na época de Cristo eram justamente isso. Eram pessoas que conheciam de uma forma exímia a lei judaica, né, que entendiam todas as tradições, que sabiam dos ensinamentos lá na Torá de trás para frente, que conheciam todas as orações, mas que no dia a dia ainda deixavam muito a desejar, né, nas suas atitudes, nos seus pensamentos. E aí por isso Jesus os considerava os sepulcros caiados. Então é interessante a gente perceber que essa preocupação com as nossas ações, né, com o que a gente efetivamente deixa de bom, com o que a gente efetivamente realiza, é o que Sócrates e Platão já vão trazer, né, como necessário e como verdadeiro. E muitas vezes a gente, ainda hoje, acaba esquecendo disso, né? Acaba se apegando muito mais a ritos, a superstições, a crenças, do que a essa reflexão sobre o que nós estamos fazendo de fato com os conhecimentos adquiridos em nosso dia a dia. O outro ponto, que aí é o item 14, ele diz assim: a riqueza é um grande perigo. Todo homem que ama a riqueza não ama nem a si, nem ao que é seu, mas a alguma coisa que lhe é ainda mais estranha do que aquilo que é seu. Então, novamente, os filósofos gregos, né, já traziam aí a sua preocupação com a riqueza, em como trabalhar essa riqueza, em como vivenciá-la, né, nas provas que ela representa. E aí quando a gente vai também para o Evangelho de Jesus, e a gente encontra isso também dentro do Espiritismo, a gente vê essa preocupação, né, da nossa relação com a riqueza, que representa aí todo o potencial da vida material. Então, essa preocupação da nossa relação com essa visão mais materialista da vida. E aí a gente tem lá também no Evangelho: não se pode seguir a Deus e a Mamon, né? É um alerta que o Mestre Jesus nos faz, entendendo Mamon como esse Deus material, né? Das questões materiais, das questões mundanas, né? Então você não consegue aceitar, né, e seguir os ensinamentos de Deus e ao mesmo tempo se ligar às questões mundanas, às questões materiais. E também tem aquela passagem em que Jesus diz que é mais fácil um camelo passar pela agulha que um rico entrar no reino dos céus. Que é até uma alegoria que pode nos dar assim a certeza, né, de que riqueza e evolução espiritual são coisas assim totalmente opostas. Mas é interessante que o Evangelho segundo o Espiritismo vai trazer alguns recortes e algumas explicações sobre essa passagem. E aí, na verdade, há todo um capítulo, né, que é dedicado a essa questão da riqueza. E ele vai mostrar lá uma interpretação em que, na verdade, o problema não é o dinheiro em si, né, não é a coisa material, mas é o mau uso que nós fazemos dela, né? E principalmente colocar ela como um obstáculo pelo apego que nós ainda teremos diante dessas questões materiais. E aí eu queria trazer um trecho aqui
que está no Evangelho segundo o Espiritismo, né, é o capítulo 16 que trata sobre essas questões da riqueza, que diz assim: imaginando a riqueza possível e durável, cada um tendo apenas do que viver, isso seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que ajudam no progresso e no bem-estar da humanidade. Imaginando-se que ela desse a cada um o necessário, não mais existiria o estímulo que impele às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Se Deus as concentra em certos pontos, é para que ela se espalhe a partir deles, em quantidade suficiente, segundo as necessidades. E mais para frente, no mesmo capítulo, né, os espíritos respondem que o melhor emprego da fortuna é o que se baseia na máxima amai-vos uns aos outros. Então a gente consegue entender que a fortuna, né, a riqueza, ela também vem como uma forma de garantir o processo e o desenvolvimento da humanidade, desde que seja empregado da forma correta, né? Mas realmente ela representa esse perigo, né, por descortinar diante aí da gente tantas possibilidades, né? Então, ela vai ser aí uma prova realmente que tem um apelo muito forte, né? Imagine você nascendo numa condição em que nada para você é impossível, porque você possui todos os recursos do mundo. E por conta disso você consegue desfrutar de tudo que o mundo tem a te oferecer. Então muitos podem acabar se desvirtuando, né, se esquecendo dos seus propósitos e da sua missão, se entregando aos prazeres mundanos por conta de todas essas possibilidades que a riqueza traz. E aí, na verdade, deixando de utilizar essa riqueza como uma forma, né, de garantir o progresso de todos, né, de colocar essa riqueza a favor de todas as pessoas, de toda a sociedade, né? E aí, mais uma vez, a gente vem com essa questão do apego, né? Do apego ao bem material, que estimula a ganância, que estimula a vaidade, que alimenta o orgulho. E aí tem um livro também muito interessante com o espírito Hamed, que ele faz algumas leituras sobre das fábulas de La Fontaine, se chama La Fontaine e o comportamento humano. E aí nessa tem uma fábula específica que trata dessa questão da ganância, e aí Hamed diz assim: o ganancioso não possui bens, mas é dominado por eles. E aí eu acho que vem realmente esse ponto, fica bem claro, né? Fica bem latente o quão crítico e o quão complicado é essa prova da riqueza, porque é essa questão das posses materiais que pode nos levar a, na verdade, nós sermos, né, nós não termos o controle das questões materiais, mas a materialidade, né, ter o controle sobre nós, que é quando a gente se perde realmente nesse rumo, né, e se deixa levar pelas possibilidades que as questões materiais nos trazem, né? Então, é só a gente fazendo um paralelo para ficar bem simples, né? Se a gente pensa aí, se eu ganhasse na Mega Sena amanhã, o que é que eu faria? Né? E a maioria das pessoas ia dizer logo que ia deixar de trabalhar. Eu mesmo acho que eu ia pensar logo nisso, não ia mais trabalhar, né? Então, muita gente já começa a pensar em N coisas, e aí realmente é algo que ainda tem um apelo muito forte, né, para as pessoas, e mostra o quão difícil pode ser essa prova, né? Mais do que a miséria, inclusive, porque na miséria você nasce diante daquelas privações, né? E claro, há toda uma dor e há toda uma dificuldade a ser superada, mas aquilo também pode te fortalecer, né? E aí quando você já vem com tudo possível, né, tudo disponível, pelo menos pela forma como o Evangelho traz, né, o se perder é algo mais fácil,
né? É algo que pode acontecer com mais facilidade. E aí por isso Jesus traz essa questão da dificuldade de um rico entrar no reino dos céus, né? Porque ele sabia do apelo material que a riqueza ainda exercia e ainda exerce, né, na verdade, sobre os homens. E aí a gente chega no último tópico, que é o item 15, que diz assim: as mais belas preces e os mais belos sacrifícios agradam menos a divindade que uma alma virtuosa que se esforça por assemelhar-se a ela. E aí essa parte aqui é muito interessante. Primeiro porque é importante a gente pensar que na época de Sócrates e de Platão, essa questão dos sacrifícios aos deuses era algo bastante comum, né? Então, você tinha lá os templos, né? Como também tinha os oráculos, em que haviam, né, as médiums, que elas também traziam mensagens e se fazia consulta aos deuses através delas. Mas você também tinha os próprios templos onde se colocavam sacrifícios, sejam de animais, né, ou outras questões materiais, como alimentos, em troca de receber alguma coisa, né, ou em agradecimento a alguma coisa que tinha sido alcançada, né. E aí quando ele diz aqui que as preces mais belas, os sacrifícios mais belos vão agradar menos a divindade que uma alma virtuosa, isso já é uma inversão muito grande naquela época para o pensamento pagão, digamos assim, né? Porque ele estava dizendo ali que não é o que você vai oferecer de material para o Deus que vai agradar aquele Deus, mas é o que você está fazendo dentro de você para se tornar tão bom quanto ele. Vejam que coisa assim fantástica, né? Já naquele tempo eles terem esse entendimento. E aí aqui a gente consegue entender muito bem porque é que o próprio Sócrates vai ser perseguido, né? E depois julgado a pena de morte. Porque era uma ruptura muito grande com a cultura da época, né? E a gente vê ainda hoje isso, né? Muita gente que acaba ainda querendo barganhar com Deus, né? Que se Deus conseguir fazer certa coisa com ele, a pessoa vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então a gente tem ainda essa visão muito material, né, sobre Deus, quando na realidade a única coisa que Deus espera da gente é que a gente se melhore, é que a gente progrida, é que a gente tenta ser amanhã melhor do que somos hoje. E é exatamente isso que Sócrates e Platão já vão trazer, né? E aí, de novo, isso tem tudo a ver com o que Jesus vai deixar nos seus ensinamentos e depois vai ser também resgatado pelo Espiritismo. E a gente encontra um paralelo muito forte na questão do óvulo da viúva, né? Que é uma passagem que Jesus fala aí que havia, né? Que ele estava num local e aí ele vê chegar várias pessoas ricas, né? Que começam a depositar suas contribuições, né? No tesouro do templo, e fazem questão que todo mundo veja a quantidade de dinheiro que eles estão depositando e o que é que eles estão colocando lá à disposição do templo. E aí chega, após essas pessoas, uma pobre viúva, né, bem caladinha, bem na dela, e ela coloca 2 pequenas moedas como sua oferta para o templo, né, como sua ajuda para o templo. E aí Jesus chama os discípulos, né? E tá lá no Evangelho de Lucas, né? Ele chama os discípulos e diz que essa pobre viúva deu mais que todos os que depositaram dinheiro neste cofre, pois todos os outros deram da sua abundância, mas ela, em sua indigência, deu tudo o que tinha e tudo o que possuía para viver. Então, ela estava fazendo o sacrifício verdadeiro, né? Porque ela estava dando aquilo que realmente lhe faria falta e, ao mesmo tempo, ela estava dando de coração, sem se preocupar com o que as outras pessoas iriam pensar ou julgar sobre ela, né? Sem querer se mostrar melhor do que ninguém,
por estar dando aquela oferenda, né? Então havia a sinceridade nela, consequentemente verdade, né? Uma fé realmente verdadeira naquilo que ela estava fazendo. E aí, como a gente também já trouxe, né, no ponto anterior que fala sobre a questão da riqueza, mostra, né, que não são as coisas materiais que são responsáveis pela nossa evolução, mas efetivamente o que é que a gente vai desenvolver a nível de reforma íntima, né? Quais os sacrifícios que a gente vai fazer intimamente para nos tornarmos pessoas melhores, né? Então, é daí essa questão de Sócrates e Platão trazerem que é esse esforço interior que vai ser realmente visto pelos deuses e não as oferendas materiais. Porque se fosse ao contrário, não teria como se dizer que havia justiça, né? Uma pessoa completamente ímpia, completamente sem virtudes, completamente desregulada, ainda cheia de vícios, por exemplo, poderia se sair melhor e poderia cair na graça dos deuses porque fez uma oferenda grande, rica e farta, né? E alguém que fosse simples do coração e fosse humilde, não tivesse recursos, não iria estar nas graças dos deuses porque não tinha coisas materiais para oferecer. Então, eles já identificavam que isso não fazia nenhum sentido, né? E seria uma visão completamente injusta. E aí, novamente, o Espiritismo vai também trazer esse pensamento, né? Quando o próprio Kardec vai dizer aí que os espíritas são reconhecidos pelos seus esforços em se melhorarem continuamente, né? A reforma íntima, na verdade, surge, né, como um dos pilares principais do ensinamento espírita, né? E é o que está no cerne aí, né, da visão da doutrina espírita, é o que nos move no dia a dia, né? É o nosso objetivo maior, né? É esse olhar interior, esse mergulho interior, em espiar as nossas faltas, os nossos defeitos, as nossas dificuldades, né? E se a gente for pegar a gênese desse pensamento, a gente encontra, né, aquela frase muito conhecida, conhece a ti mesmo, né? Que estava gravada em pedra no oráculo de Delfos, né? E que é resgatada por Platão nos seus escritos, quando ele traz aí os diálogos de Sócrates com os seus discípulos. Então, essa ideia do conhece-te a ti mesmo, ela já vem aí através de Sócrates e Platão e representa bem essa necessidade que a gente tem da prática da reforma íntima, né? Da reflexão sobre quem nós somos, os atos que nós realizamos, né? Como nós estamos nos sentindo no dia a dia, essa investigação interior que deve ser contínua, né? E que muitas vezes na correria do dia a dia, né, diante de tantos estímulos externos que a gente recebe, a gente acaba passando batido e a gente acaba não realizando, não fazendo, não tendo isso como um costume, né? E é daí que decorre tantos problemas de relacionamento, né, que a gente passa no nosso dia a dia, tantos desentendimentos em que muitas vezes a gente acaba jogando para o outro a culpa, né, de questões que estão mal resolvidas dentro da gente, né? Questões que a gente não consegue se perceber, que a gente ainda tem dificuldade em aceitar e em melhorar, e a gente acaba buscando esses culpados alheios, né? Esses culpados que estariam aí fora de nós, né? Como uma tentativa da gente se libertar dessa responsabilidade. Então, se a gente puder concluir, né, esse pensamento nesses 3 pontos aí da doutrina de Sócrates e Platão que buscamos resgatar hoje, é essa questão da autonomia do ser, né, e da necessidade de sermos conscientes, né? Então, precisamos ser autônomos, né, e ser agentes de transformação do mundo em que vivemos. São as nossas obras, né, são as nossas ações
muito mais do que o conhecimento que nós adquirimos nessa ou em outras vidas, que vão nos definir, né? Não é o que a gente fala que nos define, mas é o que a gente efetivamente faz no dia a dia. E a gente sabe que muitas vezes ainda há uma distância grande entre a nossa fala e a nossa ação. E é aí que está a necessidade da gente buscar essa reforma e essa transformação, né? Em aproximar esses dois pontos, para que o nosso discurso efetivamente seja visto nas nossas atitudes cotidianas. E aí a questão da gente também desenvolver essa autonomia, percebendo o que é real e o que é passageiro, né? O que é real e eterno, o que é passageiro e muitas vezes ilusório, que vem aí a questão dos bens materiais, né? Entender que esses bens materiais são passageiros, são uma condição temporária que nós temos e que por conta disso nós temos que usar deles da melhor forma possível para garantir a nossa evolução e a evolução daqueles que estão com a gente, né? E não se perder, se desvirtuar da nossa rota, né? Por conta dessas questões, desses bens materiais, né? Sempre uma frase que eu gosto muito que diz que somos seres espirituais tendo uma vivência material e não seres materiais buscando nos espiritualizar, né? Nós não temos que buscar nos espiritualizar porque nós já somos espíritos. Efetivamente, o que nós precisamos fazer é buscar trazer essa essência espiritual que já está dentro de nós para a nossa vivência no dia a dia, né? E colocar ela acima do apelo da matéria. E o último ponto que a gente falou agora há pouco, que é a questão dessa alma virtuosa, né? De se esforçar em desenvolver, em construir essa alma virtuosa, que vai ter mais valor do que qualquer questão de aparência que a gente busque mostrar, né? A gente sabe que, pensando aí agora nesse mundo pandêmico, né, em que a gente está tão presente no virtual, que é natural que a gente crie personas, né, crie personalidades virtuais nossas, e aí muitas vezes as pessoas elas se projetam, né, de uma forma diferente no mundo virtual do que o que elas efetivamente são, e traz aí a ideia, às vezes deturpada para a gente, de que todos vivem, né, num mundo maravilhoso, fantástico, e só a gente que tem dificuldades, só a gente que tem problemas, só a gente que está passando por situações difíceis. Então é importante a gente reconhecer, né, que esses sacrifícios eles existem para todos, essas dificuldades, as dores, né, e o que realmente irá nos tornar pessoas melhores é como a gente passa por isso, né? E que a gente tem que ter cuidado com essas aparências, porque não podem ser elas o que nos define, né? Muitas vezes a gente se preocupa demais com o que as pessoas vão pensar sobre a gente, com o que as pessoas vão achar sobre essa ou aquela questão nossa, e a gente se esquece de entender o que é que faz realmente bom pra gente. O que é que faz sentido realmente a gente fazer, a gente agir de acordo com os nossos valores, com os nossos princípios, com aquilo que nós acreditamos. Então, isso é ter autonomia diante da nossa vida, isso é nos tornarmos efetivamente pessoas conscientes, né? Pessoas que têm ciência do seu propósito aqui na Terra, que é a evolução, é o progresso, né? E tendo de forma muito clara na mente a certeza que por mais difícil que sejam os obstáculos, né, por mais difícil que seja muitas vezes superar questões interiores que nós ainda trazemos, nós sempre teremos o apoio que precisamos quando buscarmos a espiritualidade, né, nossos guias espirituais, quando buscarmos o Mestre Jesus, né, quando buscarmos a palavra dele, a própria doutrina espírita, né, através do Evangelho e de tantas outras obras esclarecedoras que estão aí para nos mostrar qual é o caminho, né, para nos lembrar daquilo que a gente já sabe,
mas que a gente ainda insiste em se esquecer, né? Então, irmãos, que nós possamos, né, sair essa noite depois desse recorte, depois dessa palavra, inspirados de fato, né, pela figura, né, de Sócrates, pela figura de Platão nas suas vidas, e que assim possamos seguir firmes e fortes também no nosso aprimoramento moral. E para que nós possamos encerrar, vamos fazer então a nossa prece final. Senhor Jesus, espiritualidade amiga que se encontra conosco neste momento, te agradecemos pela oportunidade de termos essas reflexões, de nos conectarmos com a palavra do Cristo, de sermos instrumento desse desenvolvimento tão necessário para cada um de nós. Ampara a todos aqueles que precisam, a todos aqueles que buscam o alento, que buscam o teu amor, que nós possamos, diante desse cenário tão conturbado, encontrar sempre nas tuas palavras, nas tuas ações, nos teus exemplos, o conforto que necessitamos. A tua paz e a tua luz nos ilumine hoje e sempre. E que possamos assim encerrar mais uma palestra na noite de hoje. Assim seja. Obrigada a todos e até uma próxima oportunidade.